Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje vamos meditar no capítulo 28, onde Deus vai fazer uma profecia contra o rei de Tiro, o rei da cidade de Tiro, que ele queria ser mais do que Deus, e aí Deus faz uma analogia com Satanás. A queda que Satanás teve lá do jardim do céu, que Deus lança Satanás de lá, porque ele queria ser mais do que Deus. A mesma coisa, Deus vai fazer uma comparação, uma analogia com a cidade de Tiro e seu rei, que também queria ser mais do que Deus e por isso ele vai cair. Aí diz assim: mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui meditando na tua palavra, no capítulo 28, Pai. Que o Senhor me revele, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê entendimento e que eu possa repassar esse entendimento para as pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, abençoe a mim, abençoe cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, com o entendimento da sua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Então começa dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus? Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração, assim diz o Senhor. Ou seja, aqui nós vemos Ezequiel falando a respeito desse príncipe da cidade de Tiro. Ele se concentra aqui, essa mensagem ela é enviada diretamente para o príncipe, para o governante, o rei da cidade de Tiro. Por quê? Porque aquele homem, aquele governante, né, que ele estava no topo, né, ele acreditava que ele era um Deus, porque diz aqui, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, ou seja, ele, quem eleva o coração, o príncipe da cidade de Tiro, ele diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Por quê? Porque ele estava lá sentado no trono daquela cidade, que tinha relações comerciais marítimas com todas as nações, todos os mares, né? Todas as nações marítimas que tinham relações comerciais com a cidade de Tiro. Então ela se achava que estava no topo, que ela se achava um Deus, ele se considerava divino, mas o seu orgulho o levaria à queda. E aqui Ezequiel se refere ao governante da cidade de Tiro, ele se refere ao seu orgulho várias vezes. E Deus diz claramente, você é um homem e não um Deus. Ele diz, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de um Deus. Ou seja, a sabedoria do governante de Tiro, ele se achava como se fosse ele um Deus. Mas só que aí Deus diz que a sabedoria dele era inferior à de Daniel, um homem que atribuía toda a sua sabedoria a Deus. Era uma ironia que Deus estava dizendo aqui. Ele se achava sábio, ele se achava como um Deus. Aí Deus diz a ele, olha, sim, tu acha que és mais sábio que Daniel, mas não há segredo nenhum que se possa esconder de ti, pela tua sabedoria, pelo teu entendimento. Alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Ou seja, enquanto que a sabedoria de Daniel, ele tinha um coração sábio, mas Daniel
tinha temor a Deus, enquanto aquele homem que se achava sábio não tinha nenhum temor a Deus. Ou seja, o orgulho é um pecado grave aos olhos de Deus. E aquele homem ele era um homem orgulhoso. Esse pecado do orgulho é o mesmo que levou a Lúcifer a cair, a se rebelar contra Deus e se tornar Satanás, porque o nome Lúcifer era quando ele estava lá no céu, junto com Deus. O nome dele era Lúcifer, mas quando ele cai, ele se torna Satanás. O nome dele não é mais Lúcifer, é Satanás. Então Deus julgou Satanás pelo seu pecado do orgulho e o expulsou do céu, assim como ele ia julgar o governante da cidade de Tiro pelo seu orgulho. Então, como cristãos, servos de Deus, nós temos que ter cuidado com esse pecado, com o pecado do orgulho. Nós temos que aprender que o orgulho é um pecado comum, que muitas vezes nos impede até de crescer na nossa fé, no nosso crescimento espiritual. O orgulho muitas vezes nos impede de crescermos espiritualmente, porque temos que ter cuidado com esse pecado, porque ele muitas vezes também nos impede de ter um profundo relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós esquecemos de Deus, muitas vezes nós colocamos em nós, na nossa capacidade, mas nós não podemos fazer isso, porque toda a nossa capacidade, ela vem de Deus, toda a nossa sabedoria vem de Deus. Assim como Deus lembrou de Daniel, da sabedoria de Daniel, que Daniel tinha temor a Deus, mas enquanto aquele homem que se achava sábio, ele não tinha temor a Deus, por isso que ele caiu. Então, por isso que nós temos nós temos que aprender a sermos humildes, né? Temos que reconhecer que temos que ser humildes diante de Deus, para que nós não venhamos a ser punidos por esse pecado do orgulho, né? Porque nós temos que reconhecer que a nossa posição como um ser humano que foi criado por Deus, que nós somos totalmente dependentes dele, que nada na nossa vida acontece, nada há na nossa vida que não seja através da permissão de Deus, e tudo em nós depende de Deus. Até o nosso acordar de manhã, quando a gente se levanta, que a gente abre os olhos, que respira, que começa a falar, nós temos que lembrar que tudo isso é Deus que nos dá, o ar que respiramos, a vida, o sopro da vida. Estamos aqui porque Deus está permitindo, então tudo somos dependentes de Deus. Então nós temos que reconhecer isso. E temos que confiar na sua palavra, confiar em Deus na sua palavra e confiar que Ele nos guia, né, em retidão e que Ele nos ajuda a evitar esse pecado. Então nós temos que estarmos sempre vigilantes com relação a esse pecado, o pecado do orgulho. Então nós estamos vendo aqui o que foi que aconteceu com aquele governante, porque ele era tão soberbo, né? Aí no versículo 6 diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ele continua falando para aquele rei, aquele príncipe da cidade de Tiro. Visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que se matar: eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Então aí, agora Deus começa a falar sobre como ele iria morrer, que ele ainda ia perguntar se ele era Deus, porque ele iria morrer uma morte que iria ser
ele diz, eles te farão descer a cova, ou seja, ele se iria morrer pela espada dos traspassadas no coração dos mares, ou seja, ele iria morrer achando que ele era o Deus dos mares, mas Deus está dizendo aqui, porque te elevaste o teu coração como o coração de Deus. Aí nós vamos ver que a forma dele, da idolatria dele, que era a idolatria do orgulho, né? Aí, que é uma abominação diante de Deus. Então, por isso ele foi derrotado e morto, né? Então, Deus continua a falar com o príncipe da cidade de Tiro, dizendo que iria trazer estrangeiros, os mais terríveis de todas as nações, e eles iriam desembainhar a espada contra ele. Ou seja, os estrangeiros aqui, eles são uma referência aos babilônios que invadiriam e destruiriam a cidade de Tiro, porque foi a Babilônia também que destruiu a cidade de Tiro. Agora, por que Deus julga o rei de Tiro com tanta severidade? Porque o rei de Tiro, ele se considerava tão poderoso que ele acreditava mesmo que era um Deus, assim como Lúcifer, né? Ele esqueceu que ele era um homem mortal, sujeito à vontade do Criador. E aí Deus vem e diz e mostra a ele que ele iria morrer, e ele ainda iria, na hora da morte, ainda ia pensar: eu sou Deus? Ele ia fazer essa pergunta para ele mesmo: eu sou Deus? Né? Deus ainda ia brincar, né? Que Deus não estava brincando com o príncipe de Tiro, né? E Deus mostra mais essa palavra que ele iria pensar na hora da morte, na hora que ele estivesse recebendo ele estivesse sendo transpassado por aquelas espadas nas nações estrangeiras que viriam contra ele. Aí ele iria perguntar: eu sou Deus mesmo ou sou um homem mortal, um simples homem mortal, né? Então isso nós aprendemos com essa mensagem que evitar a armadilha da arrogância é um ato que nós temos que lembrarmos, né? Que sempre nós temos que evitar essa armadilha, porque existe uma armadilha que pode vir sobre nossa vida, que é a armadilha da arrogância, que muitas vezes nós podemos nos achar suficiente, mas nós temos que orar a Deus para que Ele possa nos dar um coração humilde, contrito diante dEle. Que Ele nos conceda a graça de vivermos de acordo com a sua vontade. Que a paz do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos andar e viver de acordo com a vontade de Deus e não pela nossa vontade. Que devemos lembrar sempre que nós somos dependentes totalmente de Deus. Aí, a partir do versículo 11, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouros que fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Aqui nós vamos ver que Deus manda que o profeta Ezequiel faça uma lamentação contra o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz Deus, a mesma coisa que Deus disse a Satanás lá, quando Lúcifer estava com ele. Aí, no versículo 14 diz: tu eras querubim ungido, querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então Deus começa agora mandando as mesmas palavras que Deus disse a Lúcifer. No versículo 16 diz, versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. 16, na multiplicação do teu comércio, aí agora Deus se refere ao príncipe de Tiro. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ó querubim da guarda. Em meu obrilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então aqui Deus agora o rei de Tiro, aqui é comparado, Deus faz uma analogia com Lúcifer. Quando ele se refere, quando ele diz que o rei de Tiro, ele estava no jardim de Deus e que ele era coberto de todas as pedras preciosas, é um simbolismo, né, que o profeta Ezequiel se relaciona, ou seja, se refere à posição do rei Tiro como se fosse até um rei, um líder espiritual, porque ele está se comparando, fazendo uma analogia a Lúcifer e dizendo que ele estava no lugar de Deus, no jardim de Deus, um lugar onde apenas aqueles que são próximos a Deus podem estar. E ele estava adornado com todas as pedras preciosas, representando a glória e a honra que ele havia recebido. Ou seja, Deus estava comparando o rei de Tiro com Satanás, com Lúcifer. Então, esse texto aqui nos lembra da realidade do mal e da justiça de Deus, né? Ao mesmo tempo que Deus nos alerta sobre a humildade e a dependência dele, ele nos convida a confiar na sua bondade e no seu cuidado. E aqui, a partir do versículo 20, Deus agora vai falar para a cidade de Sidom, uma cidade também vizinha à cidade de Tiro, que também pertencia à Fenícia. E aqui Deus também essa cidade também vai ser destruída. Por quê? Porque ela também se regozijou e se celebrou a destruição de Israel. Então no versículo 20 diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízo e nelas me santificar, pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela. Aqui Deus começa a falar a respeito dessa cidade de Sidom, uma cidade pagã, idólatra, que estava próxima à cidade de Israel, à nação de Israel, e que Deus havia mandado juízo sobre essa cidade, mas o povo também não se arrependeu dos seus pecados. Deus mandou também profeta falar para a cidade de Sidom, também eles não se arrependeram, e quando veio a destruição de Israel, eles se alegraram com a destruição de Israel, e Deus manda novamente justiça, faz justiça a essa cidade. No versículo 24 diz, para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então Deus aqui, olha, está dizendo para a cidade de Sidom que ela iria ser destruída, mas agora ele começa a dizer que a nação de Israel, aquela que foi desprezada por vocês, agora ela iria voltar ao que era ela.
Ele diz: assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo a Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os trataram com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então Deus está dizendo: olha, vocês que tratam a nação de Israel com desprezo, se alegraram com a derrota dela, com a destruição da nação de Israel, mas ela vai se retornar, ela vai se reerguer. E quando ela se reerguer e que eu for me santificado, ele diz: então habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, e eles habitarão nela seguros lá em Israel. E quando eu executar juízos contra todos os que a trataram com desprezo, incluindo a cidade de Sidom, então vocês saberão que eu sou Deus. Então Deus estava mandando aquela cidade, né? Que eles pecaram contra Deus. Mas Deus agora estava dizendo que a restauração de Israel iria acontecer. Que a nação de Israel, ela iria acontecer. Mas Deus não só traria o povo de volta para a sua terra, mas também ele iria manifestar a santidade no meio daquela cidade, perante os olhos das nações, de todos aqueles vizinhos que desprezaram a nação de Israel. Então o que nós podemos refletir aqui é que nesse capítulo 28, né, que Deus trata, faz uma analogia do rei Tiro a Satanás, e que diz que o orgulho, o pecado do orgulho foi que levou à queda do rei Tiro. Então, nos nossos dias, nós temos que ver que a humildade é uma virtude que muitas vezes ela é desprezada ou esquecida. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza a autoafirmação, a autossuficiência. Devemos lembrar que a humildade é essencial para a nossa relação com Deus e para o nosso relacionamento com os outros. É isso que nós aprendemos aqui hoje no capítulo 28 de Ezequiel. Amém?